Sejam todos bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês uma equação aqui exponencial e convido você a tentar resolver essa questão e deixar para mim nos comentários qual o valor de x ou quais os valores de x que satisfazem essa equação aqui. Você sabe resolver uma equação exponencial? Se você não sabe, venha comigo porque eu vou mostrar para vocês com detalhes como que se resolve esse tipo de questão. Se você for novo, se inscreva no canal e deixa aquele like para fortalecer o meu trabalho. Vou ficar muito feliz se você fizer isso. Agora vamos resolver essa questão. Primeira coisa que a gente tem que perceber, gente, é que desse lado da equação temos duas exponenciais, né? Temos 27 elevado a x e temos 3 elevado a x. E você pode lembrar também da parte de fatoração, de potenciação, que o 27 ele pode ser escrito como uma potência de base 3. Isso vai ser muito importante porque, a princípio, dentro de uma equação exponencial, a gente sempre tenta deixar as bases iguais. Se a gente conseguir deixar todas as bases iguais, isso vai ser perfeito. Caso a gente não consiga, a gente vai usar alguma outra estratégia para poder sair dessa. Mas, a princípio, conseguimos deixar essas duas com a mesma base. Então, como eu disse para vocês, o 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo, tendo em vista que 3 vezes 3 vezes 3 é exatamente o 27. Então, eu vou transformar esse 27 aqui em 3 elevado ao cubo. E isso tudo tem que preservar aqui o expoente x que estava ali fora. Mais o 3 elevado a x eu vou manter por enquanto. E vou deixar igual a 222. Muito bem, gente. Nesse ponto da questão, a gente já fez a transformação de base, só que agora eu ainda tenho que trabalhar com esse x aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Como a gente sabe, a potência de potência ela pode multiplicar, né? 3 elevado a 3 elevado a x com parênteses é a mesma coisa que 3 elevado a 3x. Só que aqui não vai ser tão interessante fazer isso. O que eu posso fazer? Como essas duas potências, a potência de potência relaciona esses dois expoentes com uma multiplicação, eu vou poder trocar de lugar o x com o 3, tendo isso por causa da multiplicação, que é comutativa, então eu posso trocar de lugar. Em outras palavras, eu vou ter aqui, ó, 3 elevado a x, tudo isso elevado ao cubo, eu só troquei de lugar o 3 com o x, tá? E vocês vão perceber por que eu fiz isso. 3 elevado a x igual a 222. Percebam agora que eu tenho aqui 3 elevado a x nesse termo e 3 elevado a x nesse termo. A gente pode fazer, então, uma substituição de variável. Isso vai ser muito bom, vai facilitar muito a nossa vida e vai direcionar o nosso resultado até o resultado final, tá? Então, eu vou fazer aqui em cima, ó, aqui, né, eu vou fazer uma substituição de variável. Eu vou chamar 3 elevado a x de alguma outra letra. 3 elevado a x, vamos chamar de y, por exemplo. Ou pode ser qualquer outra letra, tá? Eu acho que o y é legal de trabalhar. 3 elevado a x é igual a y. Inclusive, vou fazer um círculo aqui para a gente poder utilizar esse 3 elevado a x lá no final. Ao fazer essa substituição, a gente vai ter o seguinte. 3 elevado a x é y elevado ao cubo, mais o 3 elevado a x, perdão, é y igual a 222. Percebam aqui que eu já posso aproveitar esse passo para fazer essa jogada. Eu tenho um cubo perfeito e um número normal, tá? Eu tenho um número, que é o y ao cubo, e o próprio y também normal. A gente pode enxergar esse 222 como sendo a soma de um cubo com o seu próprio valor sem elevar ao cubo, né? Com o seu expoente 1. E como que eu faço isso? Os cubos maiores que 200, que a gente conhece, é o cubo de 6, que é o 216, tá? O 7 ele passa muito, o 5 ele vai ser 125, então não vai ser bom pra gente. Então o mais interessante é o 216. E percebam que 222 é igual a 216 mais 6. Isso aqui, gente, é excelente, porque a gente conseguiu descobrir aqui que a soma de um cubo com o próprio número é igual à soma de um cubo com o próprio número. Isso aqui vai ser legal e a gente vai conseguir resolver essa equação de forma interessante usando essa estratégia, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou transformar esse 216 em 6 ao cubo e vou passar para o lado esquerdo aqui, tá? Subtraindo da mesma forma
esse 6 vai para lá também. Então vai ficar o seguinte, vou organizar de forma inteligente isso aqui, ó, ficando y ao cubo menos 216 mais o y que está aqui, menos 6. Tudo isso igual a zero. Isso é muito bom. E agora a gente vai utilizar aqui uma propriedade que eu vou listar aqui do lado dessa aqui, tá? Que a gente está usando aqui. Vou colocar aqui embaixo, que eu acho que vai ser melhor. Essa propriedade é a chamada a diferença de dois cubos. A diferença de dois cubos, gente, que é, por exemplo, a ao cubo menos b ao cubo. Vou utilizar a e b só para ficar genérico, para não usarmos as letras que estamos usando aqui já, tá bom? A ao cubo menos b ao cubo é a mesma coisa que a menos b multiplicado por a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Esse aqui, gente, é um produto notável da diferença de cubos, tá? É uma coisa que a gente aprende aí na escola, às vezes a gente consegue decorar, às vezes não, mas aqui está mostrado para vocês o valor da onde que eu vou tirar aqui a fatoração desse y ao cubo menos 6 ao cubo, que é o 216. Vou utilizar essa fatoração aqui, tá? Então eu vou escrever esse y ao cubo como sendo y ao cubo menos 6 ao cubo mais y menos 6, igual a zero. Muito bem, temos agora nessa etapa exatamente o que a gente queria. Temos uma diferença de cubos, tá? E a diferença de cubos a gente consegue aplicar essa formulinha do nosso produto notável. Então vai ficar da seguinte maneira, olha lá. O primeiro menos o segundo, ou seja, y menos 6, multiplicado pelo primeiro ao quadrado, que é y ao quadrado, mais o primeiro vezes o segundo, que no nosso caso é y vezes 6, então 6y, mais o nosso segundo termo cúbico ao quadrado, que é 6. 6 ao quadrado é 36. Olha só, essa aqui é a fatoração desse y ao cubo menos 6 ao cubo, utilizando esse produto notável. Então foi isso que eu fiz nessa etapa, certo? Muita calma nessa hora. Ainda temos aqui y menos 6. Vou colocar entre parênteses, tá? Só para você perceber uma coisa. O parênteses aqui não vai servir de nada, só que ele vai fazer uma coisa interessante, ó. Ele tem um propósito. Eu tenho y menos 6 aqui e eu tenho esse y menos 6 aqui. Eu posso colocar em evidência esses dois elementos, multiplicando dois termos que vão se juntar ali dentro. E por que eu faço isso? Ao fazer encontrar a partir disso o produto entre dois valores dando zero, eu já vou conseguir direcionar a minha resposta para uma equação de terceiro grau, que é o caso da equação que a gente tem aqui, certo? Então, vai ser interessante a gente já colocar o y ao cubo, o y menos 6 em evidência e vamos colocar para poder resolver essa equação. Acho que aqui vai caber no vídeo. Eu vou colocar, então, y menos 6 em evidência e ele vai multiplicar esse cara mais 1, que quando eu coloco o próprio elemento em evidência, eu deixo o 1 no lugar, porque quando ele multiplica, ele volta a ser o que ele era antes. Então vai ficar o y ao quadrado mais 6y mais 36 mais 1. Isso tudo igual a zero. Aqui, gente, a gente tem uma coisa para fazer uma análise. Eu tenho o produto, aquilo que eu falei para vocês, né? Eu tenho o produto de duas coisas dando zero. Isso nos diz o seguinte, ou isso aqui é zero, ou isso aqui tudo é zero. Então agora a gente tem aqui duas equações, uma de primeiro grau e uma de segundo grau para poder resolver. Saindo então de uma equação de terceiro grau que é um pouco mais difícil de se resolver, tá bom? Então a nossa estratégia de abrir esse 222 como a soma de um cubo e um valor normal foi boa. A gente vai agora aqui para esse lado do quadro e vamos partir daqui, ó. Eu tenho que ou y menos 6 é zero, ou isso aqui tudo dá zero. Então vamos colocar aqui. Primeira opção, né? Y menos 6 é igual a zero. Essa é a primeira possibilidade. E aí eu já vou chamar de y1, tá? Porque é a primeira solução dessa equação de terceiro grau depois de ter feito a substituição, beleza? Y menos 6 igual a 1, eu já tenho aqui o primeiro resultado. Y1
igual a 6. Muito bem, vou até circular ele aqui porque já é um valor do nosso y ali desejado, tá? Excelente. Y menos y1 igual a 6. As outras duas soluções, lembrando que uma equação de terceiro grau sempre tem 3 soluções, a gente vai encontrar a partir do resultado dessa equação aqui de segundo grau igual a zero. Então eu vou escrever ela aqui, tá? Y ao quadrado mais 6y e 36 mais 1 é 37. Mais 37 igual a zero. Muito bem. Temos essa equação para resolver. Aqui a gente pode utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Vamos começar calculando o delta. Se você não lembra a fórmula de Bhaskara, é só você olhar aí na internet ou ver os próprios vídeos que eu já fiz de equação de segundo grau aqui, tá? Mas eu vou fazer direto para não ocupar muito tempo do vídeo também, tá? O delta, ele é b ao quadrado menos 4ac. O b é 6, então 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 37. Muito bem. Então vai ficar 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 37 vai ficar 120, 7, 14, 21, 28, 120 mais 28, 148. 148. Muito bem. 148. 36 menos 148 é igual a menos 112. Muito bem, chegamos num delta negativo, então a gente já sabe que as nossas soluções dessa nossa equação aqui vão ser complexas, tá? Vamos ver qual o valor complexo que vai dar, como que fica para resolver uma equação com delta negativo. Por que eu estou falando isso? Quando eu tenho delta negativo, o nosso y da forma de Bhaskara, ele é igual a menos b, ou seja, menos 6, mais ou menos a raiz do delta. E é aqui que vai dar o número complexo, né? Raiz de menos 112. Muito bem. Tudo isso dividido por 2 vezes a, o a é 1, então aqui embaixo vai ficar sobre 2. Excelente. Se a gente fatorar o 112, a gente vai encontrar aqui 16 vezes 7. 7 vezes 10, 70. 70 vezes 7 vezes 6, 42. É isso mesmo. Então, o 112, ele é igual a 16, vou até colocar aqui para vocês, tá? Menos 6, mais ou menos a raiz de 16 vezes 7, e como é negativo, vezes menos 1. Por que eu fiz essa separação toda? Eu consigo separar as raízes quando está multiplicada em raízes separadas. Raiz de 16 é 4, beleza? Raiz de 7 é irracional, posso deixar como raiz de 7 mesmo. E raiz de menos 1 é igual a i, que é o nosso número imaginário complexo. Então, não pode esquecer aqui do sobre 2, tá? Sobre 2. E agora vamos partir para o abraço. Olha lá, y igual a menos 6, mais ou menos. Como eu disse para vocês, raiz de 16 é 4, raiz de menos 1 é i, raiz de 7 é raiz de 7. Não pode mexer, na verdade não precisa mexer, né? É um número irracional, é uma dízima com infinitas casas decimais, então deixa a raiz de 7 mesmo que está ok. Tudo isso dividido por 2. Aqui podemos simplificar o 2 e o 4 com 6. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar menos 3, e aqui vai ficar mais ou menos 2i, tá? Então vai ficar aqui y igual menos 3 mais ou menos 2i raiz de 7. Muito bem. Essas são as duas possibilidades, uma para mais e uma para menos. Só para ficar bonitinho, aqui em cima eu vou colocar y2 igual a parte positiva, menos 3, mais 2i raiz de 7, ou 2 raiz de 7, e vou deixar o i no finalzinho, tá? E aqui, o y3 também vai estar aqui. Deixa eu circular o y2, que também é uma solução. Ufa, ficou grande, hein? E o y3 é a mesma coisa, só que o conjugado, em vez de mais, vai ser menos. y3 igual a menos 3, menos 2 raiz de 7i.
vou circular também, são as nossas 3 soluções para aquela equação de terceiro grau que a gente encontrou depois de fazer a substituição de variável. Só que aqui cabe a gente fazer uma pequena análise. A gente tem, a princípio, uma equação exponencial, e essa equação exponencial ela só vai ter soluções reais, porque eu tenho o x no expoente, e quando eu levo um x no expoente, eu encontro um número inteiro aqui, né? Eu tenho que ter pelo menos o x real. Então eu já posso excluir, né, pelas condições de existência da minha incógnita na equação, os números complexos. Então esses dois valores de y aqui já podem ser descartados da possibilidade de encontrar o x a partir da nossa substituição de variável, certo? Então o que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar e vou excluir essas duas aqui, primeiramente. Já vou utilizar somente o y igual a 6 como sendo o resultado. Vou ter que substituir aqui na minha substituição de variável, né? Para poder encontrar o valor de x, porque eu não queria encontrar y. Eu queria encontrar x, perdão. Eu quero encontrar o x. Então, o x, ele vem dessa equação aqui. Então, vai ficar 3 elevado a x igual a y. Só que o meu y é 6. Então, o valor de x vai sair dessa nossa equação exponencial aqui agora. Bem mais simples do que aquela inicial, né? Convenhamos. 3 elevado a x igual a 6. Como que eu faço para descobrir? Se eu não consigo igualar as bases, eu vou ter que usar aqui o logaritmo. O logaritmo é o operador, né, a operação que inverte a exponencial. Então eu posso aplicar, por exemplo, qualquer logaritmo aqui, porque eu sei que existe uma propriedade que o expoente multiplica o log, então vai ficar bem legal. Vou aplicar o log de base 10 para ficar bem legal, tá? Vou aplicar log dos dois lados, então vai ficar log de 3 elevado a x igual a log na base 10, então não preciso pôr a base, tá? De 6. Muito bem, como eu disse para vocês, aquela propriedade do expoente que sai do log, tá? Esse expoente vai vir para cá multiplicando. Então, x vezes log de 3 é igual a log de 6. Muito bem. X, então, é igual a log de 6 dividido por log de 3. Se a gente quiser calcular esses valores, já calculei para vocês aqui, a gente vai encontrar exatamente o seguinte, ó, os valores de log são 0, o log de 6 é 0,778115. Isso dá para calcular na calculadora, tá? 8115. E o log de 3, ele é 0,47712. Esses aqui são os nossos logs. E se a gente fizer essa divisão, já fiz para vocês aqui também para não perder muito tempo, é 1,63093. Lembrando que esse x é uma aproximação. Então, se a gente elevar esses valores aqui na calculadora, a gente vai encontrar exatamente algo muito parecido com 222, tá? Então, o valor de x que a gente queria encontrar nessa nossa equação é exatamente esse aqui, ó, 1,63093. Essa é a resposta, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, chamar mais a gente para poder aprender matemática aqui com a gente, tá? Chama o pessoal para poder vir assistir os vídeos também. Curta o vídeo, caso você não tenha curtido ainda. E eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias aqui. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até lá!